Uma coisa, irmãos, que nós observamos em muitas postagens que nós temos observado de pessoas que se dizem messiânicas, é, infelizmente, uma diminuição de Yeshua, da importância dele, e hipervalorização de outros aspectos do judaísmo, né? Mas também uma coisa que nós precisamos realmente valorizar o aspecto de Yeshua. Há também aqueles que buscam Yeshua só para receber, né? Porque sabe que ele cura, ele faz milagres, liberta. Tudo isso faz parte da maneira de o Eterno agir. É como ele faz através de Yeshua. Mas durante o ministério de Yeshua, ele não veio ao mundo para, ali em Israel, simplesmente curar todo mundo, libertar os endemoniados e afrontar os religiosos. Não. Uma das coisas mais importantes do ministério de Yeshua, óbvio que no final, a coisa mais importante foi a sua morte na cruz, que foi o seu sacrifício. Mas durante o seu ministério, o que teve de mais importante na sua atividade era o fato dele ser rabi. O que significa rabi? Ser mestre. E ser mestre significa ensinar. Mas ele veio para ensinar os judeus, irmãos. Os judeus já conhecem a Torá, já fazia milênios, né? Yeshua veio para ensinar os judeus, ou veio para ensinar os gentios? Ainda que a promessa do nosso Deus, quando falou com Abraão, da descendência dele, é que a sua descendência abençoaria todas as nações da terra, sem dúvida nenhuma. Todas as nações seriam abençoadas pela descendência que foi Yeshua. Porém, nós vamos analisar que o ensino dele também era para os judeus. Todas as nações se beneficiam até hoje dos ensinos de Yeshua. Mas ele veio também para ensinar os judeus. Por quê? Eles já não conheciam a Torá? Sem dúvida. Nós sabemos que até mesmo os discípulos eram frequentadores da sinagoga. E, tradicionalmente, já há muitos séculos, que a Torá era lida nas sinagogas todo Shabat. Desde os tempos que as sinagogas foram desenvolvidas durante o cativeiro da Babilônia. Foi como os judeus mantiveram contato com a Torá enquanto estavam no exílio. E depois que eles retornaram para Israel, também mantiveram essa prática de construir sinagogas, e ali sempre havia um rabino que fazia a leitura e mantinha o conhecimento da Torá para toda a comunidade. Então, ouvir a respeito da Torá, realmente eles ouviam. E também aprendiam tudo quanto era tradição, interpretações a respeito da Torá. Naquele tempo ainda não existia Sidur, ainda não, certo? Ainda não existia Talmud, não existia Talmud ainda. O Talmud seria compilado muito tempo depois de Yeshua. Mas, se tinha uma coisa importante, era que as pessoas sabiam, conheciam toda a sua tradição. Aquilo fazia parte da maneira de viver do povo de Israel. Tudo aquilo que aprenderam da Torá, eles viviam aquilo. Era o serviço do templo, eram sacrifícios, a liderança dos sacerdotes, apesar de estarem dominados por Roma, quem realmente administrava a vida dos judeus eram os sacerdotes. Eles tinham conhecimento da Torá, tinham conhecimento dos ensinos de Moisés, mas faltava alguma coisa. Faltava uma transformação na vida das pessoas,
uma transformação que estava associada a uma vida de entrega, uma experiência de estar na presença do Eterno. Pois bem, Yeshua, durante esse tempo do ministério dele, ele realmente a sua atividade mais importante foi o ensino. Então, ele era um mestre. Vamos ver lá em Lucas, capítulo 4, verso 15, que diz assim, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então, essa descrição está logo no capítulo 4, no começo do seu ministério. Então, Yeshua ia nas sinagogas porque era o local de se ensinar. Então, Yeshua, aquele galileu, de uma cidade, um povoadozinho chamado Natseret, Nazaré, que para muitos não teria nenhum valor, ele que não teve uma formação numa escola judaica, não aprendeu os pés de um mestre importante como Paulo teve com Gamaliel, ele que viveu na cidadezinha tranquila, calma, pequenininha, aprendeu a profissão de carpinteiro com seu pai, então ele era conhecido como filho do carpinteiro. De repente, ele começa a entrar nas sinagogas, onde existiam rabinos, pessoas que eram chamadas de doutores da Torá, e ele ensinava. Ele ensinava. Como ele tinha essa capacidade? Bem, é óbvio para nós, Ele tinha acesso direto com o Pai. É o que nós vamos ver aqui. Em Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, diz assim: quando Yeshua acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Só que dentro da comunidade judaica daquele tempo, quem tinha autoridade eram justamente esses mestres da lei. Eles eram apoiados pelo Sinédrio, eram apoiados pelos sacerdotes, eles eram reconhecidos porque eles tinham instrução, tinha formação acadêmica. Naquele tempo, não sei se, acho que nem tinha diploma, mas se tivesse, eles teriam tudo quanto é tipo de diploma, porque eles tinham estudo, então ele tinha reconhecimento e tinha autoridade, porém, Yeshua não tinha nada disso. Mas como que ele conseguia ensinar de uma maneira que cativava as pessoas? As multidões estavam maravilhadas. Seria mais ou menos assim, que estudo, que revelação, como podemos aprender. As pessoas se maravilham quando conseguem aprender. Não adianta um professor que tenha muito conhecimento, mas não sabe ensinar. Talvez alguns tenham tido professores assim, na escola. O professor está lá e não consegue aprender nada. Tem que se virar estudando em casa, procurando outras fontes. Mas quando Yeshua ensinava, eles diziam, ele tem autoridade que não é nem igual a dos outros mestres. Então, havia algo de especial em Yeshua. E não era só na pessoa de Yeshua, era no que ele ensinava, era naquilo que era transmitido e era aquilo que as pessoas recebiam. E nós vamos ver que ele não ensinava só nas sinagogas. Porque, irmãos, não era diferente muito de hoje, não, naquele tempo. Apesar de existir a sinagoga, você acha que todo mundo ia para a sinagoga? Não. Tem pessoas que, vamos dizer assim, tem mais o que fazer. Pessoas que não estavam tão interessadas, e mesmo que, vou te contar, às vezes, ir numa sinagoga num contexto como era monótono. Ia ver aqueles rabinos ensinando coisas que eles já sabiam, coisas que
não tinha vida. Quando Yeshua ia, lotava, porque as pessoas recebiam algo de especial, mas fora disso, devia ser meio chatinho. Como é em algumas comunidades aí, as pessoas vão porque às vezes estão acostumadas a ir, mas não motiva muito bem. Se a pessoa tiver um motivo para não ir, já não vai. Bem, Yeshua não ia só nas sinagogas, ele ia também em outros lugares. Mateus 9, verso 35, diz o seguinte: que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos, tem uma coisa que não bate muito bem, é quando nós ouvimos pessoas dizendo que o povo de Israel rejeitava Yeshua, não gostava de Yeshua, que ele não era aceito. Não é bem o que os textos bíblicos mostram. Quem se opunha a Yeshua não era o povo. Quem se opunha a Yeshua eram as pessoas que se sentiam ameaçadas por ele. Justamente nesse aspecto. Imagine todas aquelas pessoas que estudaram, que ensinavam, eram admiradas, reconhecidas, e de repente uma pessoa sem curso nenhum, as pessoas admiravam, ele fala como tem autoridade, e muitos desses outros que investiram tanto, se sentiam ameaçados, diminuídos. Por que as pessoas não admiravam ele que estudou tanto? Isso é muito comum, irmãos. Naquele tempo acontecia isso. E além disso, além das palavras que tocavam os corações, ele ainda curava os enfermos de todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, obviamente, quem cura as pessoas, irmãos, é bem quisto. Imagina que naquele tempo, irmão, a medicina era muito longe do que é hoje. O conhecimento que se tinha de medicina e tratamentos eram pouca coisa eficientes. Pouca coisa eficientes. Mas as pessoas, quando chegavam a Yeshua, não importava que tipo de doença era, e ele as curava. Então, isso, obviamente, não ia fazer ele ficar impopular para a população. Então, nós vamos admitir que o povo gostava de Yeshua. Nem todos se tornavam discípulos, mas também não eram opositores. Então, aqueles que iam através da cura, para a cura, tinha muitas pessoas. Mas nem todos iam pelas suas palavras, mas aqueles que iam ficavam satisfeitos. Bem, em João 8, verso 2 diz: pela manhã cedo tornou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Agora ele estava em Jerusalém, no templo. Quem tinha autoridade no templo? Quem tinha autoridade no templo eram os descendentes de Arão. Eram os Kohanim e os Levim. Os sacerdotes, principalmente, e os levitas, que tinham cargos e tinham funções no templo. Eles é quem tinham toda a autoridade, eles que faziam os serviços. Mas quando Yeshua ia ao templo, vamos, humanamente falando, quem era Yeshua, irmãos? Quem era Yeshua? Um carpinteiro do interior. Um carpinteiro de um povoado, irmãos, que nem fazia parte dos mapas da época. Jerusalém era uma cidade grande, mas Nazaré, praticamente não existem registros históricos de Nazaré, irmãos. Por quê? Porque era um povoado pequeno, sem importância, não era um centro econômico, não, era uma cidadezinha com algumas pessoas que moravam lá. Então, para todos os efeitos, quem é ele? Ah, mas Yeshua nasceu em Betlehem, em Belém. Tá, mas as pessoas nem sabiam que ele nasceu em Belém. Sabia que ele veio de Nazaré.
Então, agora ele ia no templo, subia ali as escadarias do templo, e as pessoas afluíam, iam atrás dele. Por que você acha que os sacerdotes e os fariseus se incomodavam tanto com Yeshua? Quem era ele para atrair tantas pessoas? E as pessoas chegavam a ele. Daí, não sei exatamente em que lugar do templo ele ficava, mas ele sentava e começava a ensinar as pessoas. O Senhor não usava as instalações dos sacerdotes, que ele, como da tribo de Judá, não tinha acesso aonde os sacerdotes podiam estar por questões da própria Torá. Mas ele atendia a esse fluxo de pessoas que chegavam até ele e ele ensinava. Ele ensinava aquilo que aquelas pessoas que iam no templo da vida inteira nunca aprenderam dos sacerdotes, nunca aprenderam dos fariseus, dos doutores da lei. Porque eles mesmos conheciam a letra da Torá, mas não conheciam o Deus da Torá. Por isso é que eles se incomodavam com Yeshua. Ainda que nós vamos ver que alguns deles acabaram crendo em Yeshua também, porque tem pessoas sinceras em todos os meios. Agora, lá no verso 28, em João 8, 28, diz assim: Disse-lhes, pois, Yeshua: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. Tem um detalhe interessante, irmãos, que nós temos que analisar. Sabemos que Yeshua, quem ele é? Ele é o Filho de Deus. Mas essa questão de Filho de Deus é uma coisa que não é tão fácil de entender de imediato. Porque se nós vamos entender que Yeshua, que na verdade o Messias e o Eterno são um, Yeshua mesmo disse, eu e o Pai somos um. Antes de existir todas as coisas, eles já eram um. Yeshua nós já estudamos isto, né? Faz parte com o Eterno, uma coisa só. Com o Ruach, uma coisa só, é um Deus. E quando foi necessário iniciar o ministério do Messias, esse que já é desde sempre parte do Eterno, assumiu um corpo que foi gerado em Miriam. Esse corpo que foi gerado em Miriam foi gerado pelo Espírito de Deus. Então, esse ser que foi gerado em Miriam não teve participação nem de Yosef, nem de José, nem de Miriam. Não coube a eles participar de nada. O Ruach, o Espírito de Deus, o poder criador do Eterno, gerou se ele pôde criar Adão, por que não pode fazer isso em qualquer época? Não podemos duvidar do poder de Deus. Ele criou o Messias. E por isso é chamado Filho de Deus, porque ele foi gerado pelo Eterno, diretamente. Só que naquele corpo foi habitar não o espírito de um homem, mas aquela parte do Eterno que é o Messias, que veio cumprir. E ele se tornou 100% humano. Ainda que ele faz parte dele, é inerente nele, a eternidade. A glória de Deus que fazia parte dele, diz um texto bíblico que ele deixou de lado essa parte da glória que existia nele para se tornar um ser humano, para poder cumprir exatamente a função do Messias. Ele tinha que poder morrer. Lógico, um argumento que muitos judeus dizem para contestar Yeshua: Deus não pode morrer. É lógico, Deus não morre. Mas aquele corpo que Yeshua veio habitar poderia morrer, ele veio para isto.
Mas para ter realmente a validade de uma oferta perfeita, ele se tornou um ser humano, para que se possa realmente dizer um texto, validar um texto que diz que Yeshua, em tudo, foi tentado. Em tudo ele foi semelhante a nós. Vocês acham que o adversário, Satã, ia perder tempo tentando Yeshua, se ele não achasse que haveria pelo menos a mínima possibilidade dele ceder? Ou seja, Yeshua experimentou todas as fraquezas que o ser humano tem, só que ele nunca pecou, essa é a diferença. Então, Yeshua, sim, ele foi tentado em tudo. Pense em tudo que você já foi tentado. Vai ser difícil até lembrar de tudo, né? Pense em tudo que você já foi tentado, pois Yeshua também foi exatamente nessas mesmas coisas. Nós somos tentados, enganados pelas nossas próprias paixões, nossos desejos. Então, como ser humano, ele era tão fraco como qualquer um de nós, certo? E naquela condição de ser humano, ele não podia fazer as coisas que, vamos dizer assim, que antes fazer parte de Deus. Então, até mesmo para aprender, ele nasceu como uma criancinha, irmãos. Ele nasceu como qualquer criança nasce. Seus pais tiveram que carregá-lo no colo. Ele não nasceu pregando. Ele não nasceu andando. Não, ele nasceu como qualquer criança. Se desenvolveu, teve que aprender. Quando ele estava com 12 anos, o que aconteceu quando os pais, toda a família foi para Jerusalém para participar das festas, irmãos? Alguns falam equivocadamente que quando os pais viram que ele não estava voltando junto com eles e voltaram, encontraram Yeshua ensinando os doutores. Não, espera aí, não é assim que está escrito. Ele não estava ensinando os mestres. Está escrito que essas pessoas se admiravam das respostas que ele dava. Então, ele, como um menino de 12 anos, que já tinha muito contato com o pai, já tinha aprendido muito, entendia bem da Torá, então, talvez estivesse se preparando para o Bar Mitzvah, né? Então, nesse preparo, quando os rabinos perguntavam alguma coisa, e ele respondia, ele dizia: puxa, como é que um menino de 12 anos está preparado assim? Então, ele não estava ensinando as pessoas, eles estavam trocando informações ali. Eles faziam perguntas, ele respondia, e era isso que eles viram. Então, eles estavam realmente impressionados com aquela criança que tinha um bom preparo, um bom conhecimento da Torá. Depois, parou-se um tempo que nós não sabemos mais o que aconteceu. Não há registro, porque não aconteceu nada de especial. Mas ele viveu com a família lá em Nazaré, certo? Deve ter acontecido bastante coisa, mas nada digno de registro. Então, Yeshua, na verdade, ele tinha uma coisa: ele gostava de orar. Por quê? Porque o Eterno mantinha contato com ele continuamente. Então, ele orava muito, ele falava com o Pai. Então, ele aprendeu muita coisa diretamente. Ele precisava aprender, irmãos. Como ser humano, ainda que ele, como Deus, poderia saber todas as coisas, quando ele assumiu um corpo humano, ele teve que aprender. Então, ele aprendia nas sinagogas, aprendia com os pais e aprendia diretamente com o Eterno. Por isso que ele disse aqui, o que eu falo como meu pai me ensinou. É por isso que aquela mensagem dele era tão especial. Porque imagina, irmãos, que quando Moisés ensinava o povo, era especial, porque Deus falava através de Moisés. Mas quando outras pessoas queriam interpretar o que Moisés escreveu, às vezes a coisa se perde um pouco e não tinha a mesma ênfase. Mas quando Yeshua falava, estava até acima do que a inspiração que o próprio Moisés teve. Por isso que chamava tanta atenção.
E ele declarou claramente que naquele momento, vamos entender claramente, porque ele estava numa condição humana, tendo limitações humanas, mas recebendo do Eterno. Inclusive, vamos ver outras coisas que Yeshua disse. Eu vou para o Pai. Mas uma coisa ele disse também: vocês farão as mesmas coisas que eu faço, porque eu vou para o Pai. Ou seja, como ser humano, tudo aquilo que aconteceu com Yeshua, ele disse que pode acontecer conosco também, vai depender de nós, o quanto nos dedicamos ao Eterno, e sabemos que o Eterno age na vida das pessoas. Da mesma maneira que Yeshua orava e as pessoas eram curadas, nós sabemos que os apóstolos também fizeram isso. Os apóstolos oraram, as pessoas eram curadas de lepra, curadas de todo tipo de doença, até ressuscitava mortos. E acabou com os apóstolos? Não tem mais? Não. O nosso Deus não muda. Até hoje é a mesma coisa. Deus pode usar qualquer pessoa. Porque Yeshua deu exemplo. Ele não poderia dizer que nós devíamos olhar para ele como modelo se fosse totalmente inalcançável por nós. Mas ele disse que nós devíamos segui-lo, usá-lo como referência, porque tudo é possível, porque o poder de Deus que se manifestava nele se manifesta em nós também, porque o poder é dele, o poder é do Eterno. E vamos ver o que diz aqui em João 7,16. Yeshua lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Assim as pessoas poderiam olhar para ele e ver que ele era humano, mas que recebia do Eterno o entendimento de todas as coisas, para que todos pudessem aprender como se estivesse aprendendo do próprio Eterno. Bem, irmãos, um detalhe importante é o que o apóstolo Paulo, lembrando que Paulo, entre as pessoas ali do Sinédrio, ali de Jerusalém, ele era tido em alta conta, porque mesmo sendo naquela época ainda relativamente jovem, comparado com os outros, ele teve uma boa preparação com Gamaliel, mas não é só porque ele foi aluno de Gamaliel, porque Gamaliel teve muitos discípulos, mas ele se destacava porque ele se interessava em aprender a Torá. Sim, mas por mais que ele se interessasse e aprendesse, ele não entendeu tudo, não estava aprofundado. Mas ele, quando recebeu a transformação do Espírito de Deus na sua vida, tudo aquilo que ele aprendeu, ele considerou como não valendo nada, porque a sua experiência com o Eterno fez com que ele entendesse as coisas de uma maneira muito diferente. Então, Shaul, que antes era até um adversário de Yeshua, ele se opõe a perseguir os discípulos de Yeshua, quando ele foi tocado, ele inverteu de lado. Ele passou, então, a valorizar tudo que Yeshua disse, tudo que Yeshua ensinou. Então, quando ele escrevia suas cartas, nós vamos ver que quem for procurar tradição judaica nas cartas de Paulo, praticamente não vai encontrar. Tem muita gente tão interessada em cultura judaica, mas se eu ler os ensinos de Paulo, o que Paulo ensinava? E olha que ele conhecia, ele era conhecedor de toda a tradição judaica, mas ele só falava de Yeshua. Ele só falava de Yeshua. Quando citava alguma coisa da Torá, era para apresentar quem era Yeshua. Então, quando ele escreveu a Timóteo, então na primeira carta de Shaul a Timóteo, capítulo 6, versos 3 até o 5, diz assim: se alguém
ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Yeshua Messias, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e não sabe nada, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te de tais pessoas. Irmãos, se tem uma coisa que nós não devemos nos impressionar, é com títulos e diplomas. Títulos são dados por pessoas, diploma qualquer pessoa esforçada consegue. Você já conheci pessoas que faziam coleção de diplomas, mas que, na realidade, não ajudavam muito na vida prática. Só um exemplo. Na época que eu estava ainda na ativa, no quartel do Campo de Marte, eu conheci um oficial que era engenheiro, formado. Engenheiro. Deveria ter muito conhecimento, mas não demonstrava isso, não. Às vezes fazia umas coisas que pessoas sem diploma não fariam. Então, ter o diploma não garante muito. Ajuda quando a pessoa se dedica, mas não é garantia de que a pessoa seja realmente uma pessoa capacitada. Então, o que temos até os dias, Paulo já avisou isso, que nós vemos até os dias de hoje, no contexto messiânico, é que algumas pessoas se apresentam como formado na Universidade de Jerusalém, tem conhecimento de história de Israel, conhecimento da Torá, sabe hebraico, aramaico e línguas antigas, sabe tantas coisas, e muitas pessoas assim, puxa vida, ele sabe muito. Se ele sabe muito, então do que ele fala deve ser verdade. E às vezes pessoas apresentam um currículo cheio de cursos, mas que quando ensinam, não ajudam ninguém. Quando ensinam, distorcem as escrituras a ponto de, ao invés de ajudar, afastam as pessoas da verdade. Isso é uma coisa terrível. Então, Paulo já alertou quanto a isso. Por quê? Porque já existia desde o tempo dele, é lógico, desde sempre. E hoje em dia nós vemos muito disso, irmãos. Às vezes eu vejo algumas postagens na internet, que como é que uma pessoa pode falar uma besteira dessa e tem um monte de gente aplaudindo? Oh, que maravilha, que revelação! Mas o cara está ensinando uma mentira, ensinando uma inverdade, uma distorção da Torá, e o pessoal, oh, que maravilha! Não, isso é uma coisa que eu não consigo entender. As pessoas têm tanta preguiça de confirmar se as coisas são verdade, né? Uma coisa que é a responsabilidade de cada um, porque quem aceita a mentira, irmão, é porque ele convém, é porque ele quer acreditar na mentira. Então, diante de Deus, tanto vai prestar contas aquele que ensinou a mentira, como aquele que aceitou a mentira também. Vão prestar contas diante de Deus. É muito sério, irmãos. Então, olha, também Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios 3, verso 11, ele diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Yeshua, o Messias. Se as pessoas começam a valorizar mais a tradição judaica, às vezes a tradição envolve até fantasias, e não valoriza o que Yeshua disse, irmãos, vai prestar contas
diante de Deus. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yeshua, o Messias. Cuidado, irmãos. As informações hoje em dia são tão fáceis de chegar diante de nós. Então, não vamos nos deixar levar como um texto também que encontramos no Brit Hadashah, que são ventos de doutrinas. Fomos alertados com isto. Firmemo-nos nas palavras de Yeshua. Firmemo-nos no que foi escrito. Se tem uma coisa que é verdade, irmãos, que os reformadores estavam certos, é só a Escritura. Nenhuma outra fonte é válida para nós, só a Escritura. Se não está escrito, se não está de acordo com o texto bíblico, deixa de lado. Quem quiser seguir, que siga, mas nós nos firmemos na palavra que está escrita. Se não entende, pesquisa, pergunta, procura argumentos que estejam fundamentados. Só aceite alguma coisa que estiver de acordo com toda a Escritura. Ah, mas isso está aqui escrito desse jeito aqui, ó. Tá, mas está escrito desse jeito, só que para entender isso aqui, nós temos que pegar mais uma outra parte aqui. Então, para não sermos enganados, vamos fundamentar todas as doutrinas pelas Escrituras. Amém, irmãos? Que possamos realmente ter uma atitude de valorização das palavras de Yeshua de maneira muito especial.